muita mistura, né? Estou falando para você, não é que nós somos melhores do que as outras igrejas, outras pessoas. Tem muitas igrejas que pregam a graça de Deus, e nós temos esse encargo no nosso coração de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas como que é isso? Não é tudo. Eu escuto no rádio, eu vejo na TV, já fui nas igrejas, não é tudo evangelho, não. Eu, pelo menos, quando eu estou escutando alguma coisa, um rádio, na TV, aliás, eu não assisto, né? Ultimamente nem programa de televisão normal, dificilmente, coisa mais difícil é de ligar a TV assim para... Só um jornal, às vezes, pouquíssimo. Mas quando você assiste algo, você ouve algo que é de Deus, de igreja, às vezes o coração já fecha, já fica aquela coisa assim, tem alguma coisa estranha, mas não é de Deus. Pois é tudo para... Porque assim, o que nós devemos pregar? A Bíblia, né? É isso que nós entendemos, pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia é para nós vivermos hoje? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Tudo que está na Bíblia é para você viver? É você praticar? Não, né, Rafa? Rafa falou que não, e aí? Mas é a Bíblia. É a Bíblia. Vou fazer uma enquete aqui. Quem acha que tudo está na Bíblia para você praticar? Porque o Rafa está... Depois eu vou conversar com você, viu, Rafa? Você me explicar esse negócio direitinho aí. Quem acha que tudo que está na Bíblia é para você praticar? A irmã levantou a mão. Só com a sua cabeça, né? Tudo está na Bíblia? Sim ou não? Sim, né? Tá bom, não tem problema aí. Pode se posicionar. É melhor você... Quem acha que não, nem tudo está na Bíblia para você praticar? E quem está em dúvida, levante a mão. Quem não levanta? Maravilha. Muito bom. Pastor, você está perguntando para mim? Você está aí para quê, pastor? É verdade, você está certo. Eu estou aqui para ensinar para você, né, da parte de Deus. Então, realmente, você está certo. Eu estou aqui para te instruir. Então, nem tudo que está na Bíblia é para você praticar hoje. Amém? Então, Pedro, ele está falando, né, com a igreja e ele diz... Pedro diz o seguinte, presta atenção. Ele fala das presentes verdades. Então, as presentes verdades é o evangelho de Jesus. Amém? É o evangelho que Jesus pregou e que Paulo pregou. Por quê? Porque... muitas coisas que foram pregadas anteriormente no Antigo Testamento era para o contexto da época, era para o contexto das pessoas, né? Por exemplo, Deus deu um mandamento. Pastor, todo mandamento de Deus tem que obedecer. Deus falou para Adão, não coma desse fruto. Aquele mandamento é para você? Não, né? Que não tem mais fruto, né? Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Aí as pessoas falam, pastor, mas e os 10 mandamentos? E os 10 mandamentos? Nós temos que praticar os 10 mandamentos. E é comum você ouvir nas igrejas. Agora, se você pergunta para esse irmão, você fala assim, então, irmão, me fale quais são os 10 mandamentos. Alguém sabe quem são os... Sem ler na Bíblia, sem olhar para lugar nenhum, você sabe quais são os 10 mandamentos? Sabe? Alguém sabe aqui? Eu confesso para você, eu sei os 10, mas não na sequência. Não na sequência. Exatamente. Amém, irmão? Agora, pastor, mas agora você vê aqui, Dia dos Pais criou uma confusão lascada, desculpe, perdão da palavra, e agora você vai ter que explicar, porque você deixou nossa cabeça meio, deu um nó aqui, então os 10 mandamentos não é. Bem, vamos falar das pessoas que ainda pregam os 10 mandamentos, não, tem que obedecer os 10 mandamentos, eles não obedecem. Por quê? Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos é guardarás o sábado. Você não podia trabalhar no sábado. Mas a maioria, os que estão mais próximos é os adventistas do 7º dia, que acham que o sábado tem que ser guardado. Então esses irmãos, eles eliminaram, porque eles acharam, não, sábado não faz parte da... não, isso aí não. Aí colocaram o dízimo no lugar do sábado. Então, deixa eu explicar para os irmãos.
nós não vivemos mais na lei. Pastor, mas e os 10 mandamentos? Tá bom, eu vou explicar para você, calma. Eu já vou te deixar mais esclarecido sobre isso. Você pergunta, mas os 10 mandamentos, né? Porque tem que ter a lei, tem que ter os mandamentos. É verdade, tem os mandamentos. Mas nós temos que entender que existem duas alianças. O Antigo Testamento, que é a antiga aliança, e a nova aliança. E nós não estamos aqui para viver e praticar o Antigo Testamento, a velha aliança. Amém? Então, quando você lê o livro de Romanos, você vai ver que em tudo que Paulo fala é que é o seguinte: a lei, ela passou, né? E a graça veio. Amém, irmãos? Vamos lá. Pastor, mas tem que ter mandamento, tem que ter a lei. Você sabe que o homem, ele não é justificado pelos mandamentos da lei. Não é. Paulo diz muito claramente. A sua justiça não é. Por quê? Porque você e nem ninguém consegue obedecer os mandamentos da lei. E o problema? Qual que é o problema? Nós falamos no encontro. Quem lembra da 11ª questão? Né? O problema é que se você obedece um, mas você falha num só, aliás, você obedece todos. Aí quando você falha num só, é como se você tivesse errado em todos. Você é reprovado em todos. Amém? Mas não precisa de uma lei. Então, você acha que um pecador consegue parar de pecar porque tem uma lei para não pecar? Não adulterarás. O cara não vai adulterar porque tem uma lei no Brasil dizendo, ó, não adultera. Não pode. O cara para de adulterar. Não mentirás. É um bom mandamento. Você obedece porque tem uma lei que diz não mentirás? Não. Porque a lei não muda você. A lei não muda você. Aliás, parece que quando se fala não faça isso, é que parece que dá vontade. Porque a lei realçou o pecado. Ele aguça o pecado. É verdade? Então, eu lembro da Igreja Videira, muito criativo, pastor Ricardo. No site deles antigamente, você abria a tela do computador e tinha um cantinho assim. Não clique aqui. O que você faz quando você vê um negócio desse? Aí fala, bem-vindo, ainda bem que você clicou e tal. Aí tinha um monte de coisa legal lá. Administração. Você entendeu? Porque a lei fala, agora o que deu? Passou então? Então, passou, mas o mandamento é bom, porque ele diz, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Não adulterarás. É tudo coisa boa, é verdade. Agora o problema não é a lei, o problema somos nós, que não conseguíamos obedecer à lei. A gente não consegue. Aí o que aconteceu? Jesus veio, obedeceu tudo, e agora quando você se torna um filho de Deus, você é colocado nele, em Cristo. Você é colocado nele. Imagina que aqui é Cristo. Aí você foi colocado em Cristo. Então Cristo obedeceu, é como se você tivesse obedecido. A justiça dele passou para você. Estão entendendo? Ah, pastor, mas espera aí. Então eu sou justo? Sim. Você aceitou a Cristo? Então agora você é justo. Olha o seu irmão, faz uma cara bem séria para ele acreditar. Diga, agora, você aceitou a Cristo? Agora você é justo. Você é justa. Porque você foi justificado. A justiça de Jesus passou para você. Pastor, mas é fácil, eu não preciso fazer nada. Nada. Todos os mandamentos se resumiram a um só. Crer. Crer. João fala isso. Né? Olha, irmãos, temos que obedecer os seus mandamentos. Procura aí, Natan, por favor, João capítulo 4, primeiro. Deixa eu ver se é 1 João. Aquelas referências que eu te dei lá. 1 João. Hoje é um dia daqueles que o esboço não vai funcionar direito, viu, irmãos? Porque eu escrevi aqui, mas já... 1 João 4. Vai lá para frente. Eu creio que a partir peraí. Depois do...
Ô Jesus, é melhor eu abrir aqui. Essa Bíblia aqui estava aposentada, eu desaposentei ela, a Bíblia Thompson, maravilhosa, e estava guardada lá. Eu reencontrei minha Bíblia. Glória a Deus. 1 João capítulo 4. Estudei muito essa Bíblia. Ganhei de um irmão muito precioso. E diz assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. 18. É o mesmo que eu marquei aqui? Que tá para ler. Não é essa parte que eu quero agora. É sobre guardar os mandamentos. Ah, pronto. E verso 3. Põe, Natan, por favor. O 3, o verso 3. Vamos ver. Olha que forte. Mas, 1 João 4, 3. Perdão, irmãos. É isso mesmo. Espera aí, viu? Vamos estar lá no 18, né? Jesus, acabei de achar e o versículo sumiu daqui. Fique calmo, porque nós vamos conduzir assim hoje, viu? Amém? Bem, se você puder achar, Claudino, ele diz o seguinte, olha, nós devemos obedecer os seus mandamentos. É uma verdade, você tem que obedecer o mandamento. Você deve, procura aí dentro desse capítulo, por favor. Devemos obedecer os seus mandamentos. Agora, aí parece que gera uma crise aqui para obedecer os mandamentos, mas aí ele fala, e os seus mandamentos são esses, que creais no nome de Jesus Cristo. Então esse é o principal dos mandamentos hoje na nova aliança. Que você creia em Jesus Cristo. Amém? Esse é o principal. Bem, aí eu vou voltar lá, falando da questão da lei. Pastor, mas então a gente não tinha condições. Jesus veio, morreu no nosso lugar, obedeceu toda a lei e agora nos colocou nele. Você está em Cristo. Isso é uma verdade, irmãos, estão comigo? Mas matar no errado, levantar falso testemunho no errado, mentir não é, porque os mandamentos é isso, não mentirás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás. Então, mas o homem não conseguia. Aí o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Achou, Ana? O que é que Deus fez? Deus veio e ele fez o seguinte, ele colocou os mandamentos dentro de nós. Ele falou, escreverei nos vossos corações a minha lei. Escreverei no vosso coração a minha lei. Então, isso é um trabalhar do Espírito em nós. Os irmãos estão comigo? Volta, vai para o 22, por favor. Não é naquele capítulo lá, de 1 João 4. Os irmãos estão entendendo? Então, por que você não mente mais? Não é porque tem uma lei, não, o pastor falou que tem uma lei, é mentir errado. É porque agora os mandamentos foram colocados dentro de você e agora você recebeu uma nova natureza. A natureza que você recebeu não combina mais com esses pecados. Um crente de verdade, alguém que nasceu de novo, ele não tem mais prazer em misturar a sua vida com o pecado. Ele não tem alegria nisso. Você vê lá os seus amigos e eles se esbaldam e mentem e traem a esposa e bagunça tudo. Mas para você, por que você não faz? Porque é uma lei? Não adulterarás? Não! É porque agora você recebeu dentro de você a lei do Espírito de vida. O Espírito Santo está em você. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, agora, tudo isso para falar da introdução. Põe a introdução novamente. Depois a gente vê no versículo. Põe o
tema, perdão. Põe o tema novamente. Enquanto isso eu vou dar uma bisoiada aqui, ver se eu acho o versículo que eu queria falar com os irmãos. Jesus, como que some? Tiraram o versículo da Bíblia assim, não me falaram nada. Que coisa. Não, aqui é mais fácil, mais prático, os irmãos estão pesquisando também. Amém. Eu creio que eu vou achar até o final. Vamos lá. O tema. Você se parece com seu pai. Você lembra que eu pedi para você repetir para o seu irmão? Você repetiu? Você falou isso para ele? Você se parece com seu pai? E se eu colocasse uma interrogação na frente ali? Porque, e qual a diferença disso? Então, eu estou dizendo ali, ó, você se parece com seu pai. O que eu estou falando para você? Eu estou afirmando. Eu estou afirmando, você se parece com seu pai. E o que é isso, pastor? Isso é evangelho do reino de Deus. Isso é o evangelho que Paulo pregou. Esse é o evangelho da graça. Fique atento aqui para você pegar o fio da meada aqui, pegar a unção. Agora, se eu quisesse pregar a lei para você, porque quando eu falo de lei de graça, você diz, não, esse negócio é muito alto assim, um entendimento muito alto para mim, né? Eu não consigo. Mas eu poderia pregar aqui, eu estou pregando a graça e eu estou afirmando, você se parece com seu pai. Isso causa o que em você? Aleluia! Que maravilha, glória a Deus. Como que o pastor viu isso? É porque ele não me conhece. E já é o diabo jogando certo na sua cabeça. Amém? Então eu estou afirmando, você se parece com seu pai. E se eu quisesse pregar a lei? Se eu quisesse pregar a condenação? Sabe o que eu queria fazer? Presta atenção. Eu ia chegar aqui para vocês dizer, você se parece com seu pai? Era o tema que eu ia colocar lá. Obrigado, é esse mesmo, viu? Obrigado. Eu ia perguntar, você se parece com seu pai? O que isso causa em você, pastor João? Será mesmo que eu me pareço com meu pai? Ou você tem que se parecer, porque podia mudar só um pouquinho, mas você tem que se parecer com seu pai. Por quê? Qual a diferença, pastor? É porque eu estaria transmitindo para você aqui, primeiro uma grande interrogação dentro de você. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que isso é verdade? Ou colocar, igual o Deverson falou, você tem que se parecer. Aí você ia sair daqui, ai meu Deus, o pastor pregou que eu tenho que me parecer. E tudo isso, tanto essa interrogação, você se parece mesmo, isso é do diabo. Quem que usou essas palavras? Presta atenção. Quem que usou essas palavras? Sabe quem usou? O diabo. Ele usou com quem? Com Jesus. O que o diabo falou? No 40 dias Jesus jejuando, o que o diabo chega para ele e fala? Você é mesmo filho? Alguém deve ter falado já para você, você é crente mesmo? Isso é papel de crente? Você é crente de verdade? Talvez a esposa falou para você, o esposo falou para você. Porque o diabo sempre vem semear dúvida no seu coração. Então, o evangelho, Paulo, você vai ler sempre Pedro, Paulo, Tiago, todos os escritores do Novo Testamento, eles afirmando a sua identidade. Porque quando o diabo pergunta para Jesus, você é mesmo filho de Deus? Então se você é, lança-te daqui. Então isso é obra do diabo, para fazer o quê? Fazer você duvidar de quem você é. Você não está aqui, presta atenção, você não está aqui para tentar ser filho de Deus. Você está aqui porque você já é filho de Deus. Você percebe a diferença? Você é mesmo filho, então se for, pula. Mas antes, vamos voltar. Volta a fita. Os jovens não entendem o que é, né, Douglas? Voltar a fita. A gente alugava os filmes lá na locadora, não era?
Volta o filme, volta a fita, né? Lembra, Robson? Aí voltava, onde é? Vamos voltar. Jesus estava no deserto, quando o diabo falou isso para ele, né, Hilton? Foi isso. Aí volta a fita, 40 dias. Quem lembra onde Jesus estava 40 dias antes? Antes de ir para o deserto. Sendo batizado no Rio Jordão. Quando ele é batizado, uma voz aparece. E quem lembra o que a voz falou para ele? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria. Você está entendendo? Então Jesus sai dali com aquela palavra, a palavra de Deus. No momento do batismo, quando ele é mergulhado, no momento que você aceitou Jesus, no momento que você entregou sua vida para Jesus, você recebeu uma palavra. Deus diz para você: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você agora. Então, a partir dali, tudo que o diabo fizer, ele vai fazer para tentar destruir essa identidade em você. Às vezes você mesmo vai olhar e vai dizer: eu acho que eu não sou crente mesmo, não. Eu acho que eu não tenho fé em Deus. Eu acho que a minha fé é muito raquítica. Eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim. Tudo seta do inferno contra a sua mente para destruir a sua identidade. Porque ele tentou contra a de Jesus. Então, tudo que eu falei foi só para falar desse tema. Eu estava aqui e veio no meu coração: fala do tema. Eu creio que o Espírito Santo fala do tema. Então, eu não coloquei aqui para você: será que você é filho? Mesmo? Qual que é a outra? Deve ser que eu podia mudar. Você tem que ser filho, né? Você precisa, né, ser filho. Não, já é. Presta atenção, o trabalhar do diabo é sempre para você fazer com que você não compreenda aquilo que você já tem, Robson. Entendeu? Você já tem. Mas pastor, por que você fala isso? Porque ele começou lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus fez o homem e a mulher parecido com quem? A sua imagem e semelhança, parecido com ele mesmo. Não foi? Aí o diabo chega, a mulher está lá sozinha. O diabo chegou alguns dias depois e falou: escuta, por que você não come dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore? Não, Deus falou para não comer, porque no dia que comer vai acontecer uma coisa ruim. E ele fala assim: nada, é mentira. Foi isso que o diabo falou: é mentira. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele. Espera aí, volta a fita aí. Quando Deus criou, Deus falou: eu fiz vocês semelhante a mim. A minha imagem é semelhança. Você percebe a confusão do diabo? Então o diabo sempre procurando você ganhar aquilo que você já tem. Alcança pelos seus méritos, pelo seu esforço. Então tem muitos lugares onde as pessoas estão sendo ministradas nessa hora, dizendo: oh, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que não sei o quê, para ganhar algo do Senhor. Na verdade, irmãos, tudo que é espiritual, Deus já liberou sobre nós. Já pertence a nós. Você não tem que fazer campanha. Por que nós fazemos jejum, pastor? A gente faz jejum 21 dias para ganhar alguma coisa. Não, às vezes nós colocamos desafios diante de Deus. Por quê? Porque nós vamos estar sensíveis, nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos ter discernimento. É por isso, não é para ganhar nenhum favor de Deus. Imagina, o Caleb, né, que está ali já grandinho. Quem lembra daquele, é o Baby, né, que fala: você tem que me amar, lembra? Você tem que me amar, lembra? Você tem que me amar, você tem que me amar. Imagina, mas tem muito crente que é o crente baby. Fala: Deus tem que me amar, Deus tem que me amar. Fica procurando ganhar o amor de Deus. Sabe, quando o Caleb nasceu, ele precisou pedir: você tem que me amar, pai, você tem que me amar. Você tem que trabalhar mais, tem que comprar fralda, você tem que fazer... Não! O Bruno olhou assim: a cara do pai. Eu vou trabalhar mais porque eu amo esse menino. Os irmãos entendem? Então, você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. Ele já te ama. Mas pastor, do jeito que eu sou, do jeito que você é. Fala o seu vizinho: desse jeitinho aí. Ele já te ama. Amém, irmãos? Vou lá, já que eu estou na introdução ainda, tá? Aí João diz assim, ó, presta atenção: quem é esse cara? João. Ele está escrevendo 80 anos depois de Cristo, já velhinho, já com certa idade, eu acho.
Com Apocalipse ele já tinha já quase 100 anos. 93 anos. E aqui, ele diz assim, e quem é, aí eu falei disso, quem é esse? Por quê? Porque esse era o camarada que ele era muito íntimo de Jesus. Os discípulos, já aconteceu lá na empresa, que tem o chefe, Robson, aí tem um chefe que tem funcionário que não vai lá no chefe, né? Ele manda o Zé é assim com o chefe. Ô Zé, pergunta lá para ele, que dia que o pagamento vai sair hoje mesmo? O vale transporte vai sair hoje? Não tem sempre um? O pessoal chama de puxa-saco. Não é. Vai lá. O mais íntimo. Ele não tem um cargo mais alto, ele é igual, mas ele tem mais assim. Quando o Zé fala, o Zé sabe, né? O Zé é o firmeza. Procura o Zé. Nesse cara aqui era o João. João era assim. Porque ele... Vem cá, pastor João, por favor. Quando ele ia falar com Jesus, ele amava tanto que ele inclinava. Você sabe o que eu estou ouvindo aqui, irmão? A batida do coração do João. 50 e tralalá, já beirando 60, né? Que bate aqui dentro. 59, tá. Ei, glória. Coração lá firme e forte. Vai. É João, né? Quem está mais próximo ouve o coração. João era íntimo de Jesus. Então ele sabia, ele entendia o que era amor. João escreveu isso aqui. Mas se você voltar lá um dia, Jesus está indo com os discípulos, e ele chega numa cidade, não lembro o nome da cidade agora, e eles expulsaram Jesus e os discípulos. Expulsaram Jesus e os discípulos. Quando João sai, sabe quando o nervo fica a flor da pele, o fogo sobe, e ele falou, Jesus, João e outro lá, você quer que a gente faça igual a Elias? Ore para cair fogo do céu, mata todo mundo aí na cidade? Eles ficaram lá de fora, expulsaram eles. E Jesus disse, para com isso, vocês não sabem. Eles queriam fazer do povo churrasquinho ali, queima Jesus e desce fogo. E Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, João, alguém que ora e derrama fogo, ele tem o quê? Eu já até falei, né? Poder. Ele sabia que era possível, ele conhecia o poder. Agora, tempos depois, o que ele conhece? O amor. Você pode ter o poder de Deus, mas o amor vai dar equilíbrio ao poder. Os irmãos estão entendendo? Então você não pode orar para Deus cegar o vizinho, quebrar a perna da vizinha. Não, isso não é de crente mais, tá? Você ora para Deus abençoar o pior vizinho. Aquele lá que você pensou agora. Você ora para Deus abençoar. Amém? Aí João está ensinando aqui, algo. E recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Por que nós recebemos dele? Porque obedecemos os seus mandamentos. Não passa para o outro, tá, Natan, ainda. Porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, o João está dizendo, nós recebemos, nós oramos e pedimos, recebemos, por quê? Porque obedecemos os seus mandamentos. Se você parar só aqui, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Tá? A revelação é progressiva. Por isso que eu te falei, tem coisa que você não vive mais igual ao Antigo Testamento. Você vive o que é da lei, da graça, o que é de Jesus para cá. Mas pastor, tem coisa boa lá no Antigo Testamento. Sim. Olha no Novo. Se tiver no Novo e no Antigo, aí você faz. O Antigo Testamento não é a sua regra. A regra é a nova aliança. E se tiver alguma coisa lá que passar pelo filtro daqui, aí você, do Novo Testamento, então você obedece. Então João está dizendo, olha, se a gente pedir alguma coisa, se a gente tiver obedecido os mandamentos, então, maravilha, ele vai fazer, ele vai responder. Então, pastor, os mandamentos estão aqui. Agora, quais são os mandamentos da graça? Vamos lá, Natan, põe o 23. E este é o seu mandamento. Olha que poderoso. Que creiamos no nome de Jesus Cristo e que o amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os irmãos estão entendendo? Então o mandamento é esse. Crer em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Agora,
a lei do Espírito de vida habita dentro de você. Então você não vai matar, você não vai roubar, a Bíblia não roubarás. Ah, não vou roubar porque tem uma lei que diz que eu não roubo. Não, eu não roubo porque agora eu sou filho. Mudou a minha natureza. Tem alguém que habita em mim, o Espírito habita em mim. E não, a minha vida não combina mais com a vida de um ladrão. Os irmãos estão entendendo? Não é a questão de ter uma lei, é a questão de mudança de natureza. Mudou a sua natureza. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Irmãos, estão entendendo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu ia falar de outro nesse segmento aí, mas eu tenho que pregar, porque até agora foi a introdução. Amém? João 4,19. Perdão. Anotei algumas coisas aqui para falar com vocês. Glória a Deus. Mas eu prometo que não vou deixar vocês enfadados, tá? Você se parece com seu pai. Vamos lá. Por que você se parece com seu pai? Pastor, mas meu cabelo é enroladinho, meu cabelo é liso, né? Eu sou moreno, eu sou branco, eu sou... Não, eu quero dizer para você que você tem a natureza de Deus. Amém? 1 João 3:2. Por favor, Natan. Olha o que diz aqui essa passagem. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas sabemos que... quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, na verdade, não é que nós seremos, nós já somos semelhantes a Ele. A nossa natureza é a natureza de Deus. No momento que você entregou sua vida para Jesus, você recebeu a natureza de Deus dentro de você, irmão. Você não tem mais a natureza do diabo, você não tem mais a natureza pecaminosa. Mas pastor, eu peco, sim. Às vezes você peca, porque você ainda está nessa carne. Mas você... tem algo poderoso dentro de você. A natureza de Deus está em você. Os irmãos estão comigo? Efésios capítulo 5, nós vamos ver as características de um filho de Deus. Porque essa palavra diz que você é filho de Deus. Hoje é dia dos pais e eu quero homenagear nosso Pai Celeste. Amém? E diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você vai ver que tudo que Paulo fala é levantando você. Não é condenando você. Se você não fizer, vocês estão perdidos. Não, é sempre colocando você para cima. Vamos continuar. Portanto, não sejam insensatos, mas procure aprender qual é a vontade do Senhor. Paulo diz, olha, se esforça para aprender, né? Veja o que é. Não se embriague com vinho que leva a libertinagem ou a contenda, mas deixe se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, nos reunindo, hinos, cantos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Então, sempre que você lê o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, ele vai sempre afirmar a sua identidade. Ele nunca vai colocar em xeque, em dúvida, quem você é. Paulo nunca vai dizer, e nem Pedro, olha, procure alcançar isso, procure fazer isso. Se você fizer, então Deus vai se agradar de você. Pedro diz assim, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo separado, povo escolhido. Vocês eram, vocês são, você já é. Amém? Por que você tem que falar para o seu filho? Rafa, por que você tem que falar para o Lorenzo? Você tem que olhar nos olhos dele, filho. O pai te ama, o pai ama você, não tenha dúvida disso. Por quê? O que você está fazendo? Você está fortalecendo a identidade dele. Mas precisa disso, pastor? Precisa, porque o mundo lá vai dizer que ele não é nada, que ele não é ninguém. Mas aqui, eu falei para minha neta, ou para o meu neto, é tanto neto que eu não sei. Eu falei para um assim, você é lindo ou você é feio? Eu sou lindo. Foi a Luá, minha neta. Eu sou linda. Eu falei, mas quem falou? Meu pai disse que eu sou linda. Dá para tirar da cabeça dela essa mensagem? Então, todo o Novo Testamento vai sempre afirmar a tua identidade. Quando você ouvir qualquer mensagem que coloca em xeque, que coloca em dúvida quem você é, você afasta porque é do inimigo. Não é de Deus. Amém? O Espírito Santo nunca vai te condenar. O Espírito Santo está me acusando. Não, isso aí é o diabo. O Espírito Santo está me convencendo. É Deus. Você vai ler, você vai orar.
Aí você lembra, corrigir isso. Aí você, o Espírito Santo está me corrigindo. Agora você vai orar e vem um sentimento, uma impressão, dizer assim, que é isso, você está orando aí, você não é nem crente, você nem fez isso, você nem orou ontem, você nem fez isso, nem fez aquilo. O diabo, sempre para te afastar. Deus sempre para... Amém? Irmãos, a própria psicologia infantil fala sobre isso. Uma criança, digamos que o seu filho pegou lá um brinquedinho lá do vizinho. Como que se corrige, né, a criança? Seu ladrãozinho, você roubou, você é ladrão. Pai saudável faz isso? Mãe saudável faz isso? Não. Pai saudável chega, olha nos olhos dele, filho, ó, você pegou isso aqui, não é seu, você não pega, quem é ladrão? Você não é ladrão, você não é assim. Quem faz isso é uma madrasta má mesmo, por isso que madrasta é misericórdia. Alguém começa com mar, né? Madrasta. É alguém que não entendeu o processo da criança. Então, a identidade dela, quem ela é. Então, a mãe, o pai, afirma quem ela é. Você é meu filho, se quiser você me pede que eu te dou. Né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Pois é assim que Deus faz. Ele nunca vem jogar por terra a sua identidade, quem você é. Quando você ouvir uma mensagem por aí, dizendo que é a palavra de Deus, está detonando quem você é, mesmo que você esteja errado. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito Santo ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. E o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, não te colocar para baixo. O Espírito Santo me deixou mal. Deixa eu falar, não foi o Espírito Santo. Agora se você disser assim, o Espírito Santo falou muito comigo, me mostrou algumas coisas, eu vou me posicionar nisso. É o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? É aula profunda hoje, não estou pregando não, viu, irmãos? Está aqui, ó. Da mesma forma, os irmãos são rápidos demais. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fortaleza, né? O Espírito Santo me ajuda porque eu sou crente de verdade. Não! É na nossa fraqueza. Foi para isso que ele veio. Ele ajuda quando você está angustiado, você está triste. Porque você acha que quando você está mal, você não pode orar, porque Deus não vai te ouvir. Pois é o engano do diabo. Eu estou te falando, eu estou te ensinando o evangelho da graça de Deus. Quando você está mal, vai lá e diz, Deus, não estou aguentando, Senhor. Não vou falar isso para Deus. Digo fraco, eu sou forte. Não, você não entendeu. Isso aqui é outra pregação. Diante de Deus você pode rasgar o seu coração e dizer, Deus, estou assim. Mas eu vou falar isso. Né? Não, o Espírito Santo veio para isso, te ajudar na sua fraqueza. Pois às vezes não sabemos nem como orar. E o próprio Espírito ora a Deus, ele intercede por nós e usa até gemidos inexprimíveis. De tanto que essa é a função dele, te ajudar. Não estão comigo? Aleluia. Não estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Então, você vai ver sempre Pedro dizendo assim, vocês são nação santa. Vocês já são. Vocês não vão ser. Vocês já são. Sacerdócio real, povo escolhido. Paulo diz assim, vocês são mais do que vencedor. Paulo diz assim, se Deus é por nós, na verdade o original está dizendo, Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se fosse alguns pregadores de hoje dizer assim, será que Deus é por nós? Se ele for, talvez ninguém seja contra nós. Uma pregação assim cheia de dúvida, coloca um monte de pulga na orelha, atrás da orelha. Não é esse, o evangelho não é esse. O evangelho é afirmando quem você é. Deus está do seu lado. Jesus joga no seu time. Ele não é contra você, ele é ao seu favor, irmão. O diabo não quer que você escute essa mensagem. O diabo não quer que você compreenda essa mensagem. Porque quando você compreende, você levanta a cabeça. Essa mensagem te dá segurança. Essa mensagem faz você andar diferente. Um filho amado anda diferente. Se Lourenço, alguém disser lá, você é feio. Vai pra lá, bicho feio. Eu sei quem eu sou, meu pai falou quem eu sou. Então nós precisamos afirmar a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Não estão entendendo? Características.
Vivem como filho. Segundo essa passagem lá eu não vou pedir para ele ler, eu já tomei muito tempo aqui na introdução, que eu vou começar a pregar agora. Vivem como filho, característica do filho de Deus, vivem como filho. Não vivem como tolos insensatos. Eles enchem-se do Espírito Santo, né? Tem prazer na comunhão com os irmãos. Tem um coração grato, né? Colossenses 1:13. O que diz aqui? Obrigado, Natan. Você está rápido. Pois Ele, o Senhor, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas frases aqui, está no passado, no presente ou no futuro, irmãos? Não, no passado, já nos transportou. Está no passado, não nos transporta, não nos transportará. Já fez, já nos transportou. Ele nos trouxe do império das trevas e nos colocou Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. Já é real, já é verdade, já é uma realidade na sua vida. Não estão comigo? Você está num novo endereço. Você não pode viver como se estivesse na casa velha lá, antiga. Ele já te trouxe do império das trevas, daquela casa sombria. Agora colocou no reino do Filho do amor. Os irmãos estão entendendo? Já é uma realidade. Já é uma verdade. O endereço é novo. Você está num novo lugar. A Bíblia chega a dizer, creio que a Evelyn começou aqui falando isso, que nos colocou nas regiões celestiais, né? Olha que maravilha. Glória a Deus, irmãos. Então nós temos um novo endereço. Amém? Fala para o seu vizinho, você tem um novo endereço. Reino da luz. Fala para ele, esse lugar é bom. Diga, aprenda que você está nesse lugar novo. Reino da luz. Fala para ele, reino da luz. Fala, você está até brilhando? Porque você mora no reino da luz agora? Não tem trevas mais na sua vida? Os irmãos estão comigo? Aleluia. Eu sei que você fala assim, puxa, o pastor manda eu falar, quero ver quando ele vai mandar eu parar. Não vou mandar você parar, você vai precisar aprender a falar. Aí fica fácil para você viver. Número 2, esse é o primeiro ponto. Temos a natureza do Pai. Segundo ponto, já passei da introdução. São 4 pontos, eu estou no número 2 agora. O diabo sabe que você é filho. O diabo sabe que você é filho. Os irmãos estão comigo? O diabo sabe. Mas pastor, o diabo tem certeza. O diabo viu Deus falando para Jesus, esse é o meu filho. Ele sabe que você é filho. Então, ele pode mudar isso? O diabo pode mudar isso? Você acha que o diabo pode mudar isso na sua vida? Deixar de você ser filho agora? Você deixar de ser filho? O diabo não consegue mais. Já é uma verdade, já é uma realidade na sua vida. Então, o que ele pode fazer para atrapalhar? O que ele tenta fazer na sua vida? Coloquei aqui 3 coisas, mas tem mais coisas que ele pode tentar fazer. Primeira coisa, tenta fazer de você um filho inútil. Um filho que não, sabe, que não entende, não valoriza quem você é, não valoriza de quem você é filho. Você não vive da forma que você deveria viver. Então essa é uma coisa que o diabo quer que você faça. Segunda coisa, tenta distrair você com fantasias e tolices dessa vida. Aí o diabo quer convencer você que você tem que viver igual aos outros. Se os outros estão fazendo, você faz também, né? Quem nunca ouviu aquela frase quando o filho chega e fala, mãe, o fulano vai fazer tal coisa. Aí o que a mãe fala, né? Todo mundo está fazendo. O que a mãe fala? Você não é todo mundo. Sua mãe falou isso? Então você não é todo mundo. Você não vai porque você não é todo mundo. Então você não é todo mundo. Amém? Você é filho de Deus. Você é diferente. Então o diabo quer que você viva fazendo o que todo mundo faz. Falando as palavras que todo mundo faz. Às vezes, muitas vezes assim, irmãos novos convertidos, fica muito constrangido. A gente ia jogar bola, né? E um dia o irmão estava lá, novo convertido. Irmãos, aí o outro irmão foi e deu uma rasteira nele. Irmão, ele falou um palavrão tão grande. Foi filho, que crente xinga assim, deveria, né? Filho da jumenta de Balaão, né? É palavrão de crente, né?
Filho de Golias, né? Alguma coisa. Mas ele falou outro filho, viu? Ele falou um palavrão. Irmãos, aí eu olhei para ele assim, assustei. Aí ele ficou, pensa num cara desconcertado. Porque não combina mais com ele. Então já vários novos, não é só um nem dois, perto de mim fala, abriu a boca assim, porque eu vou condenar esse irmão? Não. Ele está aprendendo a viver de acordo com a sua identidade, porque agora ele é filho de Deus. Se eu puder, eu vou falar para ele, ó irmão, isso não convém mais para você, porque você é filho de Deus, a sua boca é santa, né? Você é santo. Mas é porque a gente vivia lá, no outro endereço, né? Sem ofensa, né? Sem ofensa aqui com alguém, mas quantas vezes o irmão vai lá, às vezes dá um testemunho e fala, Virgem Maria, Nossa Senhora. Porque isso aí era da outra igreja, agora ele está nessa. Não tem problema assim ele falar, porque ele está aprendendo. Daqui a pouco ele está só dando aleluia e glória a Deus. Amém? Está aprendendo, porque nós estamos avançando e crescendo. Então, outra coisa que o diabo quer que aconteça na sua vida, fazer você viver como se ser filho de Deus não fosse uma realidade na sua vida. Você vai viver de uma forma diferente. Amém? Outra característica de filho de Deus que nós precisamos desenvolver. Então não estou condenando você porque você não vive isso ainda. Não. Hoje eu não vim pregar, eu vim dar uma aula para você, para ensinar algumas coisas. E concorrente, é? Às vezes o inimigo faz esse negócio assim também, né? Para querer distrair a gente. Mas escute aqui, tá, irmãos? Quem é filho deve ter uma certeza no seu coração. Não viva com medo de Deus nem do diabo. Eu falei para você, Deus está do seu lado. Natan, o vídeo, por favor. Alguém apaga a luz ali, por gentileza. Diego, por favor. Põe o vídeo aqui rapidinho. Aleluia. Ao contrário, o perfeito amor. Que perfeito amor? O amor de Deus por você. Isso é perfeito. Porque o seu, por ele, você sabe que não é perfeito. Às vezes falha. Tem dia que você acha que nem ama a Deus. E não estou te condenando por isso, não. Os irmãos estão comigo? O amor, ao contrário, o perfeito amor lança... Colocaram agora saiu, aleluia. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Dá para colocar agora? Dá? É possível? Não tem problema, se der pode colocar. Medo de Deus. Os irmãos estão comigo? Com medo de Deus. Se você vive atribulado, é porque tem uma imagem errada de Deus. Você acha que Deus está contra você. Colocaram na sua cabeça que ainda tem uma pendência, que você não acertou com o seu pai, com Deus. Isso é uma mentira do inferno. Porque foi lançado, todos os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Os irmãos estão comigo? A obra que Jesus fez. Irmãos, quando você acha que tem que ir lá ainda... tem algumas coisas, algumas pendências que ficou para trás, você não entendeu. Irmãos, o povo judeu era o seguinte, eles iam oferecer um sacrifício uma vez por ano, ele levava ou um passarinho pequeno, né, ou uma pomba, ou um cordeiro, ou um novilho, um boi, pequeno boi, e oferecia, depende da sua condição financeira. Né? Então você oferecia, e durante um ano você estava tranquilo, você não tinha acusação do pecado. Sabe, tipo a carta de motorista? Quem vence esse ano a carta do motorista? Quem venceu esse ano a carta do motorista? Venceu? Já venceu. Mas você via assim, olha, tal dia eu tenho que ir lá, né? Que vai vencer. O povo de Israel era assim também. Olha, tal dia eu tenho que ir lá oferecer o sacrifício para ficar em dia. Agora o sangue de um animal, ele resolvia o problema dos pecados por um ano. Um ano. Mas tem crente que quer voltar na lei ainda. Porque quando você quer viver na lei, você quer viver pelo sacrifício do animal.
Sabe, todos aqueles animais apontavam para Jesus Cristo, que morreu uma única vez. Deixa eu falar, quando você peca, Jesus não tem que morrer de novo, ele já morreu pelo seu pecado. Pastor, mas isso não vai dar margem para o cara viver pecando à vontade. Não. Um filho de Deus não quer viver pecando. Não vai. Um verdadeiro filho de Deus não tem prazer mais nisso. Né? Eu vi até uma história, vou ver se eu lembro dela aqui. Às vezes falha um pouquinho, mas vou tentar lembrar. Imagina que um rapaz, o filho de um homem muito rico, ele fumou bastante, né? E tal, e seu pulmão detonou. Só que o pai dele foi lá e gastou não sei quantos milhões. E o médico fez uma cirurgia, trocou o pulmão dele. E por que ele ficou daquele estado? Por causa do cigarro, né? Aí ele sai dali do hospital, aí o médico diz, agora você está perfeito, está novinho, maravilhoso, tá? Já pensou ele falar para o médico que agora posso fumar de novo? Não tem lógica, é a mesma coisa. Você quando chegou para Cristo, você estava detonado. Então quando alguém encontra Cristo, ele agora recebeu nova vida, ele recebeu vida nova, e ele não quer viver mais no pecado. Paulo diz assim, vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde sobre nós? Paulo fala de forma alguma. Nós que já morremos para o pecado, como nós vamos viver novamente para ele? Nós não temos prazer no pecado. Eu tenho certeza que você não tem mais prazer no pecado, irmão. Você não tem mais prazer no pecado. Amém? Então, outra coisa também que acontece é que as pessoas nas igrejas às vezes querem atingir um nível e um patamar para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. Pastor, o que eu faço para Deus se agradar de mim? Deus já se agradou de você. Por quê? Porque você veio e foi colocado em Cristo. No momento que você disse, eu aceito a Cristo. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você agora vive em Cristo. Eu sei que o sistema desse mundo é assim. Você tem que, né, na empresa, né, você vai galgando, né? Você vai subindo, né? No banco, né? Você abre a conta, o gerente não dá nem... É que agora não tem mais cheque, né? Não dá nem um limitezinho para você. Né? Uma vez um banco disse, parabéns, você ganhou um cartão de crédito. Eu falei, eita, maravilha. Quando eu abri, limite, R$200. Eu falei, misericórdia, R$200? Aí eu até fiquei com esse cartão um bom tempo lá, né? Alguém precisava, usa esse aqui. Mas eu 200 conto. Os irmãos estão entendendo? Porque ali eu tinha que trabalhar muito aquele cartão para ir ganhando crédito com o banco, ganhando crédito. Mas um dia eu abri uma conta e o banco, parabéns, você tem um limite de tanto, seu cartão é R$4.000. Eu digo, glória. Você não, sabe, eu não precisei fazer nada. Com Deus é assim também. Com Deus é assim também na sua vida. Amém? Você não fez nada para merecer. Você já tem todo o crédito. Você não precisa ganhar, fazer. Sabe, eu estou pesquisando sobre Mercado Livre, né? As não estão começando um negócio lá. E, Mercado Livre, Shopee, como vender nessas plataformas aí. Estamos assistindo vários vídeos e tal. E uma coisa lá é que você tem que ir ganhando espaço, credibilidade, reputação, né? Mas a gente acha que no reino de Deus é assim também. Eu vou andando com Cristo aqui, Ele vai vendo minha obediência, meu comportamento. Aí daqui a pouco eu sou diácono, daqui a pouco eu sou líder em treinamento, né? Daqui a pouco me promove a liderança. Não, irmãos. Com Deus não é assim. Você já nasceu pronto. Você já nasceu, sabe, você já veio amado, você já é amado. Agora o que você fizer para Deus é porque você é amado. Você não faz para ganhar o amor de Deus. Não estão entendendo? Você não faz nada para ganhar o amor de Deus, você já é amado. Imagina, a Esté chega para a mãe e fala assim, ó mãe, eu fiz essa flor aqui para você me amar. Tem lógico um negócio desse? Mas você fala, Senhor, esse mês eu dei meu dízimo para o Senhor me amar mais. Tem lógica? Você deve amar tipo, porque você deu dinheiro para a obra dele? Não. Não tem lógica. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão comigo?
aleluia, você já é amado do jeito que você é. Agora, tudo que você... Aí, nós o amamos por quê? Porque na antiga aliança... Aí eu vou... Hoje, eu não queria falar sobre isso agora. Mas eu vou ter que falar para os irmãos. Na antiga aliança, era assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Isso era lei. Pastor, mas não é... Eu vejo muitos crentes pregando isso hoje ainda. Mas não pode pregar isso? Não é verdade? Jesus falou sobre isso. Verdade que Jesus falou. Quando um homem perguntou para ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Então Jesus, é por isso que você tem que ler as Escrituras. Jesus mesmo falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Porque em lugar nenhum do Novo Testamento vai estar dizendo que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é Jesus que falou, não é Novo Testamento. Pastor, agora deu confusão. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê, irmão, que não é? Porque Deus sabe que você não consegue. Você vai viver em crise todo dia. Acho que eu não vou para o culto porque eu não consigo esse negócio. Amar a Deus, eu tento fazer força, eu faço cara de quem crê. Eu procuro de alguma forma amar a Deus, mas eu pensei, se você for sincero, você vai ver que você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, mas Jesus falou: o mandamento da lei, o maior é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como você ama você mesmo. E esse vale, pastor, para hoje? Deixa eu falar para você, não vale. Isso é um privilégio estar aqui hoje, é aula de seminário isso aqui. Não vale para hoje. Então não precisa mais amar a Deus sobre todas as coisas? Não. Você não consegue. E como que eu tenho que amar a Deus, pastor? Então não tem que amar a Deus? Tem. E João fala: nós o amamos agora porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Este é o princípio que nós usamos agora. Toda vez que você for orar e vier na sua mente, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você fala: Senhor, eu não consigo, eu tento, eu acho que eu não sou crente não. Não consigo. Agora quando você vai orar e você está lá diante de Deus, aí diz: Senhor, aí você lembra do que Ele fez. Você fala assim: Senhor, agora eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Você lembra quanto você foi amado. Você lembra quanto Ele pagou por você. E o mandamento da graça é esse, do Evangelho. O Evangelho da nova aliança é esse. A realidade para nós hoje é essa: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Entendeu, Joilda? Entendeu? Aí fica mais fácil, né? Então, teu amor agora é uma consequência de você ter sido amado. Imagina você, mulher, que teu esposo faz tudo por você. Faz tudo. Ele traz flores, né, Jaqueline? Traz flores, traz bombom, né? Traz chocolate, traz... Ele, né, minha filha é tão feliz, ela ligou para o Mateus e falou assim: o que você está fazendo, amor? Posso falar? Estou lavando roupa, bem. E daqui a pouco vou fazer o almoço. Eu falei: filha, você tem que amar esse cara. Você precisa amar esse homem, porque ele te ama. E qual que é o seu... Aí o que você falou para ele? Mas quando você percebe que é amado... Tem gente que quer ser amado, mas ele não ama, né? Então quando você percebe que você é amado... Quando você percebe que o Robson te ama... Qual que é a sua reação depois? Amar também. Como não amar um homem maravilhoso desse que me traz flores, que liga do serviço dizendo que eu te amo, né? Hoje eu vou lavar a louça para você, né? Esse cara ou me ama ou quer alguma coisa. Entendeu? Porque, então, hoje, o seu amor por Deus é porque Ele te amou primeiro. Fica mais fácil assim, né, Jesus? Fica mais fácil? Caramba, agora eu entendi. Então, o mandamento é esse. João falou: nosso mandamento, nós o amamos porque Ele nos amou. Nós nos sentimos amados. Pastor, mas você não falou do irmão que a Bíblia, na lei era: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas fala a verdade, tem dia que você está gostando de você?
Não tem dia que, principalmente as mulheres entram em crise. Esse cabelo, então, né, o que aconteceu? A mulher, às vezes, as mulheres dizem assim, hoje eu estou me sentindo feia. Já aconteceu? É difícil. Já aconteceu alguma vez, Ana, com você se sentir feia? Já aconteceu com as mulheres daqui? É uma mentira do diabo. Acontece todo dia, nós os homens, todo dia. A gente se sente feio. Os irmãos estão entendendo? É um negócio assim, sério. Eu acabei. Hã? É outro dia, irmão Luiz, é outro dia, sai outro dia. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Pastor, mas então, às vezes você sabe que às vezes você olha assim, você não se ama, você parece que você não se ama. Entendi que você está meio injuriado, acontece algumas vezes com você, já aconteceu alguma vez? Está meio injuriado. Aí a Bíblia diz, ame o colega de trabalho lá, da empresa lá, como você se ama. Mas hoje eu não estou nem me amando muito. Como esse camarada que é chato para chuchu? Ah, pois esse mandamento não é para você hoje. Não, pastor. Ufa, aí tu vai dizer, puxa, aquele cara chato lá, então não precisa amar como amo a mim mesmo, graças a Deus. E como que é, pastor? Me explica. Vou te explicar. Qual que é o mandamento hoje? Você ama o seu irmão como eu te amei. Aí você vai entender o seguinte, você é imperfeito, cheio de falha, mas mesmo assim eu te amo. E o seu irmão, imperfeito, cheio de falha, ame ele. Então, você percebe que o nível aumentou? Parece que rebaixou, parece que diminuiu, né? Mas aumentou o nível. O nível da graça é mais alto que o nível da lei. Então, ama a Deus porque Ele te amou primeiro e você ama o próximo como Jesus amou você. Poderoso isso. Amém, irmãos? E para terminar agora eu termino mesmo. Para concluir, né? Então... vamos lá, João 4,19, põe João 4,19, que eu vou mostrar para você que na verdade já terminei mesmo, praticamente já está. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ver que eu não estou inventando nada? Os irmãos estão entendendo? Está na Bíblia ou não está? Nós o amamos por quê? Simples, porque fomos amados primeiro. Quando você sabe que você é amado, a reação é amar também. Não estão entendendo? Glória a Deus. Então, Natan, o amor, o seu amor deve ser um resultado de você ter sido amado. E como você deve manifestar esse amor por Deus? De que forma você manifesta? Só falando? Só falando? Imagina que a esposa, o esposo só fala para a esposa, não, eu te amo. Mas você nunca faz nada por ela. Você nunca investe nela. Você nunca faz nada pela vida dela. Ela vai achar que você ama mesmo? Fala para minha esposa, eu gasto mais com você do que comigo. Eu tenho o prazer de investir mais em você do que em mim mesmo. Eu penso que esse é o amor de Deus. Irmãos, estão comigo? Então o amor, ele tem que se manifestar. Jesus só disse que te amou, que te ama. Ele só disse, eu vim aqui, apareceu numa nuvem e falou, eu amo vocês, viu? Foi só isso que ele fez? Ele mostrou. Tem gente que fala que mata por amor. Já ouviu falar que alguém matou por amor? Jesus não, Jesus morreu por amor. Ele morreu por amor. Ele provou, né? A Bíblia diz assim, e Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo, seu Filho, morreu por nós na cruz. Então, para a gente encerrar e para a gente orar, como você vai manifestar esse amor por Deus? Primeiro, 2 Coríntios 8:1, investindo na obra de Deus. Investir na obra de Deus, irmãos. Às vezes você fala assim, tem muita gente na internet, ao invés de você dar dízimo para a igreja, você dá uma cesta básica para o pobre. Sabe o que vai acontecer? Se todo mundo fizer isso, os pobres vão estar com a barriga cheia, né? Os mendigos tudo com a barriga cheia, só que a obra de Deus fechou as portas. A salvação está sendo impedida para que chegue a muitas vidas. Quando você investe na obra de Deus, as igrejas pregando a palavra de Deus, elas têm as portas abertas. Os irmãos estão entendendo?
Então, aí fala desses irmãos aqui. Paulo está dizendo dessa igreja de Macedônia, que ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. Eram algumas igrejas. Olha o que esses irmãos faziam, presta atenção. Verso 2: no meio da mais severa tribulação, eles estavam passando por muita luta, a grande alegria e a extrema pobreza deles, eles eram muito pobres, transbordaram em rica generosidade. A pessoa muito pobre, mas muito generoso. Olha que coisa. Eles eram muito, muito pobres, mas muito generosos. Olha que maravilha. O 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até mais do que podiam, por iniciativa própria. Amor, chama-se amor. Uma forma de se manifestar o seu amor por Deus é investindo na obra de Deus. Segundo ponto, amaram uns aos outros, né? João 13:34, agora é o evangelho de João 13:34. Olha, o novo mandamento aí. É o evangelho. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. De que forma? Como a si mesmo? Olha o modelo aí. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O nível aumentou e isso é maravilhoso. Porque sempre que você vê um irmão que te chateia, você fala: não precisa mais ser abençoado. Aí o Espírito vai dizer: sim, do jeito que eu amei você. Você fala: então eu tenho, então eu vou amar, vai. Já que é assim, sim. Amém, irmãos? E ainda, outra forma de você manifestar o amor. Essa é uma forma. Você tem que tirar o capotraste para afinar, né? Tá manifestando, senão não vai não. A Deus, eu ia te mostrar um versículo, mas não tem um tempo. E outra forma é você cuidando das pessoas, cuidando das ovelhas. Olha o que diz aqui essa passagem em João. É uma conversa que Jesus está tendo com Pedro. Presta atenção, estou encerrando. Onde ele diz assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus tinha já ressuscitado. Ele tinha uma conversa com Simão, pois Simão Pedro seria o pastor da igreja, ia cuidar das pessoas. Ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Irmãos, imagina alguém, se sua esposa começasse a perguntar: e aí, você me ama? Eu disse: sim, você sabe que eu te amo. Aí ela: você me ama mesmo? 3 vezes é algo que realmente é importante. Ela quer saber realmente, né? Então, terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, presta atenção. Uma forma de você demonstrar o seu amor por Deus é cuidando das ovelhas que Deus te deu. Ela tem cuidado de você? Então ela ama a Deus. Amém? Ame as pessoas que Deus colocou na sua vida. Ame a sua célula. Ame as pessoas que você quer ganhar para Jesus. Amém? Invista nelas. Nós estamos agora entrando no segundo semestre. Nós estamos dentro do segundo semestre. Nós vamos fazer o jejum de 21 dias, no mês de setembro. E nesse jejum, cada dia nós vamos ler um capítulo de um livro, né, Chamados para Fora. Eu mandei a foto para os irmãos. E eu creio que nesse segundo semestre é uma oportunidade de você investir na vida de uma pessoa. De uma vida. Umazinha, irmãos. Você já imaginou o prazer de você ter alguém aqui na igreja, alguém que você trouxe para Jesus? Se não fosse aquela pessoa que te trouxe, quem te trouxe dessa? Quem te trouxe para a igreja? Luciano, né? Nem está aqui mais. Alguém que foi lá, investiu, perseverou e te trouxe. O Douglas também, foi o Luciano também que trouxe. Rapaz, você vê? Os dois trouxeram. Os dois. Entendi. Uma parceria. Era difícil, né? Precisou de 2, né? Para buscar. Às vezes precisa disso. Amém? Já disse quem te trouxe? O Adam. Olha que maravilha. Quem te trouxe, Cícero? Quem te trouxe? Pastor Evandro. Olha. Quem te trouxe, irmão? Irmã Rita. Trouxe o casal aqui.
é pesca de rede, né? Já traz um monte assim, ó. Tem os que pescam com anzol, né? É pescar com a dor, que não vem pela dor, vem pelo amor, vem pela misericórdia. Quem te trouxe aí para a igreja, para Jesus? Foi o irmão dela? Que benção, você vê? E Jair, quem foi que te trouxe, Jair? O Cláudio Noah, você vê? E você? O pastor Evandro. Então eu sou o vô de vocês. Eu e o Cláudio Noah, ele me ajudou também nessa. Ele é tio vô. Irmãos, como é precioso você trazer alguém para Cristo. Isso é a obra mais linda que existe, irmãos. Quem te trouxe? Eita glória! Quem te trouxe? O Mateus e o Mike, outro irmão daqui. É mesmo? Você vê? Que maravilha. Não tem problema, pode deixar. Que maravilha, irmãos. Que tal você ser um Evandro, um Mateus, um Luciano na vida de uma pessoa nesse segundo semestre? Porque isso mostra o seu amor por Jesus. Eu sou meio pai desse camarada aqui, né? A gente tinha uma igrejinha pequena e ele estava ali. E eu lembro um dia, poucos anos depois, uns 3, 4 anos depois, que eu me alegrei muito, uns 3 anos depois, a gente estava num seminário, um dos melhores do Brasil, seminário Rema, e ele do meu lado, eu olhei assim, o Espírito Santo falou, tá vendo aí? Se você não estivesse lá, deu trabalho. Ele ia para o culto, irmão, ia, mas não aceitava Jesus. Pensa no coração duro. Coração peludo era o coração desse homem. Amém, irmãos? Então, queridos, sabe, e eu vi ele lá do meu lado, estudando no seminário comigo, sendo cheio da presença de Deus, aprendendo as coisas de Deus. Hoje eu vejo os filhos dele tudo na presença de Deus, servindo a Deus. Como é maravilhoso. Amém, irmãos? Minha esposa, um rapazinho da igreja, levou ela, convidou, insistiu, ela foi. Mas Deus já tinha um plano, Deus queria que ela casasse comigo, né? Eu fico pensando, será que ela poderia ter casado com aquele irmão? Mas assim que ele chegou na igreja, logo em seguida ele arrumou uma namorada lá, livrou o caminho, né? Então, é minha. Amém, irmãos? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento para a gente orar. Aleluias. Porque você aprendeu hoje que você é filho. Você aprendeu hoje que o Evangelho é para te levantar. A mensagem do Evangelho é de afirmar a sua identidade, quem você é. Eliminar todas as dúvidas de quem você é. Você é. Pastor Márcio Valadão, toda vez que ele prega, ele levanta a Bíblia. E é comum lá na Batista da Lagoinha, também já vi isso, muitos pastores. Ele diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Feche seus olhos. Eu vou onde a Bíblia diz que eu... Presta atenção, querido. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então não aceite nada do diabo, nenhuma mensagem na sua mente de que você é outra coisa, que você é diferente disso. Você é um filho amado. Porque no maior momento da crise, o diabo vai vir querer roubar a sua identidade. Você não vai permitir. Diga: eu sou filho amado. Simplesmente porque a minha Bíblia diz que eu sou. Continue com seus olhos fechados. O diabo, ele foi falar para Jesus no momento da maior crise. Ele estava no deserto escaldante, 40 dias sem comer e sem beber. Deixa eu falar, não é quando você está bem, quando tudo está maravilhoso, você está com dinheiro, que o diabo vem querer colocar dúvida na sua identidade. É quando você está em crise. É quando a coisa está ruim, quando vem uma doença, quando vem um problema, quando vem uma situação. É dessa hora que o diabo vai querer colocar dúvida na sua identidade. Com Jesus foi assim. Ele estava no deserto, mas Jesus lembrou que quando ele estava lá no rio, você sabe que tem 2 vezes que Deus falou isso para Jesus, que você é meu filho amado. Sabe quando foi? Quando ele estava no Jordão. Porque o Jordão, ali o rio, é o lugar mais baixo da terra. Está 400 metros abaixo do nível do mar.
perto do Mar Morto. O lugar mais baixo da terra. E outra vez, na transfiguração, um monte que, do outro lado do país, Jesus estava lá numa montanha muito alta, a montanha mais alta de Israel. E Deus falou também para ele, no monte da transfiguração, ele se revelou e disse: esse é o meu filho amado. Então deixa eu falar para você, Ele é Deus, seu Pai, e te ama quando você está lá embaixo, mas também quando você está lá em cima. O amor dele não muda por você, no pior dia e no melhor dia. Falei esses dias dos sírios que perderam a batalha para Israel, numa luta no meio da montanha, em cima da montanha. Eles recuaram e disseram: vamos lutar contra Israel no vale. Aí o profeta foi lá e disse: o Deus da montanha é o Deus do vale. O Deus quando você está lutando na montanha é o mesmo Deus quando você está lá embaixo no vale. Deixa eu falar, o amor dele não muda por você, meu irmão. O amor dele não muda. Essa é a sua identidade. Você é filho amado do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Nada muda isso na sua vida. Nada vai mudar isso na sua vida. Não deixe que o diabo roube isso na sua vida. Não permita. O seu esforço é para continuar crendo. Os mandamentos é esse: creia, creia, creia. O nosso desafio esse segundo semestre é levar alguém para Jesus, é trazer alguém, porque isso mostra o seu amor pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Oh Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós selamos essa palavra no nosso coração. Nós agarramos essa palavra, nós colocamos dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e saímos daqui firmados nela, de que aconteça o que acontecer, teu amor não muda, teu amor não muda, teu amor não muda. Oh Senhor, obrigado, Pai. Aleluia. Tu és o meu. De fora, né? Às vezes a comida está estragada, né? Aquela coxinha lá às vezes está estragada. A comida de casa é sempre boa, porque é feita pela mãe. Amém? É para você ser forte. Então cuidado com as ministrações que você ouve por aí. Os louvores não, porque os louvores, a maioria dos louvores novos é louvores que falam da graça de Deus. Você pode ver, né? Esse louvor aí que fizeram agora, esse louvor eu esqueço tudo, tá? A bondade de Deus. Bondade de Deus, é graça de Deus. A maioria desses louvores é graça, porque você põe lá para orar. A maioria das vezes eu ponho um louvor lá para orar, para adorar, né? Eu ponho um louvor de fundo lá no celular e fico lá. Então quando você põe um louvor como esse, da bondade de Deus, como é que é? Começo. Te amo, Deus. Olha, aí você põe lá de fundo. Tua graça nunca falha. Ele cantou, os irmãos cantaram muitos louvores. Aí o pastor entrou para pregar, disse: agora eu vou pregar mesmo para vocês, porque isso aí, tudo que cantaram aí não é bem assim não. Estraga tudo, porque a mensagem é essa que esses louvores têm hoje. Não é louvor de acusação, mensagem que te põe para baixo, é que te leva mais perto de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus veio nos reconciliar com Deus. Eu vou usar a Andressa e o Ailton de referência, tá? Para reconciliar vocês, para deixar vocês mais próximos, mais íntimos. As palavras têm que ser de dúvida. Não, será que você me ama? Por que você fez isso? Porque não, são palavras: olha, eu confio em você, eu acredito no seu amor. Eu aprendo isso na prática, no dia a dia.